Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje o nosso mergulho vai ser nessa história da alta do ouro, sabe? Que vem batendo recorde atrás de recorde. E não só ouro, né? Vamos dar uma olhada em outros ativos que o pessoal busca como refúgio. Temos bastante material aqui, pesquisas, artigos, vídeos. Exatamente. A ideia hoje é tentar entender o que está por trás dessa, digamos, corrida, né? Vamos tentar responder aquelas perguntas-chave que surgiram na nossa pesquisa. Por que isso tudo aconteceu? Qual foi o tamanho desse aumento, principalmente para o ouro? Será que tem uma base real, fundamentos sólidos? Ou é mais aquele efeito manada, sabe? Pura especulação. Isso. E claro, quais outros ativos que são vistos como reserva de valor também subiram bastante nesse período? E, obviamente, quanto eles subiram. É essa a nossa missão aqui. Perfeito. Então, começando pelo porquê. Impressionante pensar que o preço do ouro ficou quase parado, né? Por uns 200 anos, desde a época do Isaac Newton lá, fixando o preço. E aí, poucas mudanças oficiais nos Estados Unidos, até que, pum! Depois de 1971, fim do padrão ouro. Que era aquele sistema que ligava o dólar ao ouro, né? Exato. Aí os preços começaram a flutuar livremente e a gente viu essa volatilidade toda e, mais recentemente, essa valorização absurda. E os gatilhos para essa alta mais recente são vários, sabe? É quase uma combinação de fatores. Primeiro, essa incerteza toda econômica e geopolítica. A gente teve as políticas de tarifas da administração Trump, que criaram aquela tensão entre Estados Unidos e China. Que continua, né? Continua. E o medo de recessão global. Lembra da curva de juros invertida nos Estados Unidos? Que é um sinal clássico? Aumento da inadimplência também. E aí junta com conflitos tipo Rússia e Ucrânia, instabilidade política em vários lugares, tudo isso faz o pessoal buscar ativos mais seguros, né? O famoso refúgio. Com certeza. E tem o papel dos governos e Banco Central nisso tudo, né? As políticas deles. Juros historicamente baixos, ou pelo menos a expectativa de que eles iam cair ou não iam subir tanto. Isso torna o ouro mais atraente, porque, ouro não paga juros, né? Então o custo de oportunidade de ter ouro diminui. Exatamente. E some a isso a preocupação com o tamanho da dívida dos Estados Unidos e essa agressividade toda nas políticas fiscais e monetárias que a gente viu. O pessoal fica receoso com o futuro do dólar, das moedas fortes em geral. E tem mais coisa aí, né? Acho que você mencionou bancos centrais comprando. Ah, sim, fundamental. Uma demanda muito forte vinda dos bancos centrais, principalmente de países emergentes. A China, por exemplo, comprando ouro pesado para diversificar as reservas, para não ficar tão dependente só do dólar. Interessante isso. E não só bancos centrais, tem uma demanda enorme no varejo lá na China. As pessoas comuns comprando ouro físico, moeda, para proteger o patrimônio mesmo. O mercado imobiliário dele está em crise, a bolsa local volátil. O pessoal está buscando segurança no ouro. Muita gente buscando ouro, então. Muita gente. E isso se conecta com uma tendência maior, que alguns chamam de desdolarização. Países tentando reduzir a dependência do dólar e a China até tentando ganhar mais influência na formação do preço do ouro, com reformas lá na Bolsa de Futuros de Xangai. Entendi. Então é um conjunto bem complexo de razões. Agora vamos para o quanto. Quanto o ouro subiu? Porque os números são de cair o queixo, né? São mesmo. Chegou a passar dos 3.500 dólares a onça no comecinho de 2025. Foi um ganho de mais de 31% só nesse período mais recente. Depois deu uma corrigida, né? Mas ficou ali se consolidando na faixa dos 3.200, 3.300 dólares. É uma alta muito expressiva em pouco tempo. Mas se a gente abre a janela, olha para trás, nos últimos 10 anos, aí fica mais impressionante ainda. A valorização em dólar foi de mais de 183%. Saiu lá de baixo, uns 1.049 dólares por onça, para esses níveis acima de 3.300. Nossa! E não foi só em dólar. Se a gente pega outras moedas fortes, tipo a libra esterlina, o ganho do ouro em 10 anos foi ainda maior. Passou de 221%. Mostra que não é só uma fraqueza do dólar. É uma força do ouro mesmo. E o pessoal continua otimista, pelo visto. Ouvi falar de projeções.
Sim, tem projeções bem otimistas por aí. Goldman Sachs, por exemplo, falando em 3.700 dólares até o fim de 2025. Outras casas de análise, como VanEck e investidores conhecidos como Einhorn, também veem potencial. Tem gente até falando em 5.000 dólares a longo prazo, mas aí já é mais, especulativo, talvez. 5 mil, uau! Bom, com esses números e essa euforia toda, vem a pergunta inevitável. Isso tudo é sustentado por fundamentos reais ou é mais uma bolha, sabe? Aquele medo de ficar de fora, o FOMO, empurrando os preços para cima. A volatilidade que a gente vê, né? O preço oscilando 50 dólares num dia, isso alimenta dúvida. É a pergunta de $1 milhão, né? Ou melhor, de 3.300 dólares por onça. Olha, eu acho que tem sim um componente especulativo, especialmente na velocidade de alguns movimentos diários. Isso é inegável. Mas dizer que não tem base fundamental seria um erro. Por quê? Quais são esses fundamentos tão fortes? Todos esses que a gente já falou, o risco de recessão ainda paira, a inflação, embora tenha arrefecido em alguns lugares, ainda preocupa em outros. As ações dos bancos centrais comprando ouro consistentemente, as tensões geopolíticas que não diminuem, tudo isso justifica a busca por segurança. Tem até estudos mostrando uma correlação alta, tipo 0,78, entre os recordes do ouro e índices que medem a incerteza global. Interessante essa correlação. E outro dado importante, a alocação de investidores institucionais em ouro aumentou. No primeiro trimestre de 2025, por exemplo, subiu uns 3,8%. Isso não costuma ser movimento de manada puro, sabe? Fundos de pensão, grandes gestores, eles tendem a tomar decisões mais, digamos, racionais, baseadas em análise macro. Entendo. Faz sentido que os institucionais entrando dê mais peso para os fundamentos. Mas ainda assim, essa volatilidade assusta um pouco, né? Não pode ser só fundamento. Talvez tenha muita gente apostando na mesma coisa ao mesmo tempo, o tal do trade congestionado. Pode ser, pode ser. A volatilidade realmente sugere que fatores comportamentais e talvez essa concentração de posições estão sim se somando aos fundamentos. É difícil separar completamente uma coisa da outra no calor do momento, né? Os dois fatores acabam andando juntos e se influenciando. Certo. Bom, então parece que tem fundamento, mas com uma dose de especulação e comportamento de mercado junto. Agora, e os outros? O ouro roubou a cena, mas você disse que outras reservas de valor também subiram bastante. Quais foram os principais? Sim, o ouro foi a estrela, mas não estava sozinho nesse palco. A pesquisa aponta outros destaques importantes. O Bitcoin, claro, que muita gente já considera um ouro digital. Arte? Interessante. Sim, e também metais como a platina e o paládio. E não podemos esquecer do clássico, né, o mercado imobiliário. Todos eles tiveram seus momentos de brilho nesse período. Legal. Vamos falar um pouco de quanto eles subiram, então? Começando pelo Bitcoin. Esse aí é sempre notícia, né? Os ganhos foram... exponenciais é a palavra. Pois é. As fontes citam um preço que chegou a 105.601 dólares. E um retorno acumulado em 7 anos de quase 1.300%. É, assim, absurdo. Claro, com aquela volatilidade extrema que a gente conhece, né? Sobe muito, cai muito. Mas tem mostrado uma resiliência, uma capacidade de se recuperar que impressiona. Verdade, a volatilidade é a marca registrada, mas a performance de longo prazo tem sido notável. E a arte? Como foi isso? Então, a arte, principalmente a contemporânea, mostrou uma performance muito consistente e até superior a alguns ativos tradicionais. O retorno médio anual nos últimos 28 anos foi de 11,5%. Isso é mais do que os 9,6% ao ano do índice S&P 500 no mesmo período. Puxa, melhor que a Bolsa Americana nesse período longo? Exatamente. E uma coisa interessante da arte é a baixa correlação com os mercados tradicionais. Ou seja, quando a bolsa cai, a arte não necessariamente acompanha. Isso atrai investidores buscando diversificação, principalmente os mais jovens e aqueles com patrimônio bem alto. Faz sentido. E os outros metais, platina e paládio? Esses também tiveram seus momentos. A platina, por exemplo, teve uma valorização importante, mais de 37% desde janeiro de 2019. A demanda dela é muito ligada à indústria automotiva, sabe? Usam em conversores catalíticos para controlar emissões. Ah, sim, para carros. Isso. E o paládio segue uma lógica parecida. Também muito usado na indústria automotiva,
também bem volátil, dependendo muito dessa demanda industrial e das cadeias de suprimento. Entendi. São mais ligados a um uso industrial específico, diferente do ouro. E os imóveis? O porto seguro tradicional? Esse continua firme e forte como uma reserva de valor fundamental, né? A performance, claro, varia demais dependendo da região do mundo ou mesmo dentro de um país. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam índices como o FAFHPI para acompanhar os preços das casas e a gente vê que, no geral, continua sendo um investimento sólido para preservar valor a longo prazo. Com certeza. Imóvel é sempre imóvel, né? Exato. Então, para tentar amarrar tudo isso, parece que essa corrida pelo ouro não é um evento isolado, né? Faz parte de um movimento bem mais amplo. Uma busca generalizada por segurança, por preservação de valor, num cenário global que está cheio de incerteza, de mudanças, de transformações rápidas. Perfeitamente colocado. É um reflexo dos tempos que a gente está vivendo. E, talvez para deixar um último pensamento aqui, baseado nos dados, é interessante notar o tamanho relativo desses mercados. O mercado de ouro, mesmo com toda essa valorização, ainda pequeno se comparado a gigantes como o mercado de títulos do Tesouro dos Estados Unidos ou mesmo o valor total das ações no S&P 500. Bem menor, né? Muito menor. Então, pensa assim, mesmo que só uma fração bem pequena do capital que hoje está nesses mercados gigantescos resolva migrar só um pouquinho para buscar a segurança do ouro, o impacto no preço do metal pode ser desproporcionalmente grande. Ou seja, talvez essa corrida pelo ouro ainda tenha fôlego. Pode ser que a gente ainda não tenha visto o pico. É algo para se pensar.